Olá, bom dia, boa noite, boa tarde. Não sei a que horas você vai estar assistindo esse vídeo, mas o vídeo de hoje vem falando a respeito de um assunto que vai definir muito e vai falar muito a respeito de como você pensa hoje, quais são os seus planos para o futuro, qual é o sentido da vida para você e vai interferir muito na sua maneira de viver. E o tema de hoje fala ao seguinte respeito. O que acontece conosco ao morrermos? O que acontece conosco após a morte? Existe vida após a morte? Uns dizem que ao morrermos nós reencarnamos. Outros dizem que as pessoas boas quando morrem vão para o céu e as pessoas ruins para o inferno. Outros dizem que quando morremos ali acaba tudo e não existe mais nada. Então, o vídeo de hoje nós vamos falar a respeito do que acontece conosco após a morte de acordo com a Bíblia, de acordo com a palavra de Deus. O que a Bíblia nos diz a respeito da morte? Qual é o estado dos mortos hoje? Bom, então antes de falarmos o que a Bíblia fala a respeito da morte, o que acontece conosco ao morrermos, precisamos falar primeiro de onde nós viemos. O que a Bíblia fala a respeito da nossa origem. Se você ler a Bíblia em Gênesis capítulo 1 e 2, lá está descrito de como foi que Deus criou esse mundo. Como que foi que Deus criou os céus, a terra, o mar, os animais e tudo que neles há. Ali então é uma descrição a respeito da origem da vida, a respeito da origem desse mundo. E nós vemos ali que Deus criou um mundo perfeito, um mundo sem pecado, e que tudo o que Deus fez era muito bom. Então nós vemos ali o que a palavra de Deus então fala de como que foi criado o homem. E aqui nós vamos ler então Gênesis capítulo 2, versículo 7. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, vem dizendo aqui como que foi que Deus criou o homem. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Então, o homem é igual ao quê? Ao pó da terra, mas o fôlego de vida, tá? Ou espírito, tá? E é igual ao quê? É igual a alma vivente. Então, muitas pessoas quando falam a respeito de uma alma, as pessoas dizem que o ser humano tem uma alma. Só que o conceito bíblico de alma é muito diferente do conceito bíblico popular. No conceito bíblico popular, a alma é alguma coisa imaterial, na qual você, quando vai tocar, você não consegue tocar, se você for abraçar o seu braço passa direto, é uma coisa que você não pode palpar, é uma coisa como se fosse um vulto. Mas o conceito bíblico de alma é totalmente diferente. Alma vem da palavra hebraica nefesh, que o Antigo Testamento foi escrito originalmente em hebraico. E alma na Bíblia quer dizer o próprio ser. Você que está me assistindo é uma alma. Eu sou uma alma e as pessoas que estão, se tiver alguém ao seu redor agora nesse momento, eles também são uma alma. Ou seja, a alma é o próprio ser. Tanto é que em Gênesis capítulo 1, na hora que você lá, que Deus criou os peixes, as aves e os mamíferos, ali eles também são descritos como alma vivente. Algumas traduções bíblicas, talvez quando você for ler numa tradução bíblica, ao invés da tradução alma vivente, vai estar traduzido como ser vivente. Ou seja, provando então que de acordo com a palavra de Deus, o ser humano não possui uma alma, mas o ser humano é uma alma. Ou seja, a alma é você, é eu, é o ser vivente. E quando se fala a respeito de espírito, quando algumas pessoas falam, mas o homem então é uma alma, mas e a respeito do espírito? O espírito na Bíblia vem da palavra hebraica Neshama e Ruach. Lembrando, eu não falo hebraico, tá? Eu não sou especialista, nem conheço a língua hebraica. Para mim falar a respeito disso aí, eu pesquisei comentários de pessoas, tá? Que falam hebraico e dominam o idioma hebraico. Eu não falo hebraico. O que eu estou falando aqui é baseado em pesquisas, tá? Então vamos lá. Então o espírito, que a palavra espírito, quando traduzida do original bíblico, que a Bíblia foi escrita em hebraico, o Antigo Testamento, tá?
uma pequena porção do Antigo Testamento em aramaico e todo o Novo Testamento em grego. Então a palavra que é traduzida para o português como espírito, vinda dos originais da Bíblia, é a palavra ruach, ruach ou neshama, que quer dizer vento, fôlego, sopro e assim por diante. Então, o espírito, na verdade, é o fôlego de vida. É aqui esse fôlego de vida que está descrito em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Bom, então nós vimos aqui então como que o homem foi criado, né? Recapitulando, o homem é igual pó da terra, mais espírito ou fôlego de vida, tá? Igual o quê? A alma vivente. Então, nós não temos uma alma, nós somos uma alma. E a mesma coisa também são os animais. Os animais também são almas. Eu vou falar a respeito disso aqui mais adiante nesse vídeo. Animais também são almas. Então vamos lá. Já que vimos como o homem foi criado, qual é a origem do homem, vamos então agora falar a respeito da morte. Como que foi que a morte entrou no mundo? Deus criou um mundo perfeito, né? Antes de tudo, Deus não criou o ser humano para morrer. O desígnio de Deus era que o homem vivesse para sempre e que não houvesse morte, não houvesse dor, não houvesse doenças, ou seja, viveríamos em estado de perfeita saúde e sem nenhum traço de decadência para sempre. O plano de Deus para o ser humano sempre foi a vida eterna. Como que foi que o pecado entrou no mundo? Se você for lá em Gênesis capítulo 3, e você ler Gênesis capítulo 3, você vai ver que a morte passou a reinar neste mundo por ocasião da transgressão da lei de Deus, quando o homem pecou, quando o homem desobedeceu a Deus. Devido à desobediência a Deus e devido ao pecado, a morte entrou no mundo. E quando a morte entrou no mundo, qual foi a sentença que Deus deu ao homem? Será que Deus falou que o homem iria reencarnar, que o homem iria para o céu, que o homem iria para o inferno? Para onde nós vamos então quando morremos? Vamos então ler Gênesis capítulo 3, versículo 19. Então, após o homem pecar, qual foi a sentença que Deus deu para o homem? No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, eu ao pó, e ao pó tornarás. Gênesis capítulo 3, versículo 19. Ou seja, ao morrermos, não vamos nem para o céu, nem para o inferno, nem reencarnamos, mas nós retornamos para o pó da terra. Ou seja, aquele processo de pó da terra mais espírito ou fôlego de vida é desfeito e o homem vai para o pó da terra. Bom, algumas pessoas podem dizer, não, mas o que vai para o pó da terra é apenas o corpo, porque a alma ou o espírito vai para Deus, alguns dizem que reencarna, alguns dizem que vai para o inferno e assim por diante. E para dizer de que o que vai para a terra é apenas o corpo e o espírito, a alma volta para Deus, as pessoas utilizam a seguinte passagem, da qual eu vou ler aqui. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, que diz assim: e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Aí as pessoas pegam essa página e está vendo, ó, o que volta para a terra é o corpo, e o que volta para Deus é o espírito. Bom, aqui não está dizendo o corpo volte para a terra, mas o pó, a nossa constituição volta, ou seja, está dizendo que Gênesis capítulo 3 não diz que o corpo voltaria, Gênesis capítulo 3, versículo 19, não diz que o corpo voltaria para a terra, mas o ser humano, a pessoa em si. E Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, diz aqui então que o pó volta para a terra, mas o espírito volta para Deus que o deu. E aí a pessoa fala, tá vendo? Quando o espírito volta para Deus, o corpo vai para a terra, o espírito volta para Deus. Agora, o que é esse espírito? Será que esse espírito pensa? Será que esse espírito fala? Será que esse espírito se comunica? Bom, antes de mais nada, eu devo esclarecer aqui o seguinte: Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, que fala que o espírito volta para Deus, não está falando apenas das pessoas que fizeram o bem, popularmente dito, das pessoas que morreram salvas, mas está falando a respeito da condição de todo ser humano, tanto aqueles que fizeram o bem,
contra aqueles que fizeram o mal, tanto o que morreu salvo quanto o que morreu perdido. Ou seja, se o espírito volta para Deus, tanto do salvo quanto do perdido, será que esse espírito está consciente? Será que ele fala? Será que ele pensa? Será que ele ouve? Será que ele vê? Então, antes de mais nada, eu devo esclarecer o seguinte. A palavra espírito, aqui em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, vem traduzida como espírito para o português, é a palavra hebraica ruach, ou ruach. Não sei qual a pronúncia correta, tá? A pronúncia correta eu não sei. Vai estar aí na tela como que ela é escrita. Agora a pronúncia eu não sei. Essa palavra ruach, ela quer dizer fôlego, vento, sopro, e fôlego de vida. Então, o que volta para Deus é aquele fôlego de vida que ele soprou nas narinas lá do homem, quando ele criou o homem. E vamos então, agora nós vamos responder se esse espírito ou fôlego, se ele tem consciência, ele sabe de alguma coisa. Nós vamos então ver aqui, então, para responder isso, vamos ler então aqui, Eclesiastes, capítulo 3, versículos 18 ao 21. Disse eu no meu coração, quanto à condição dos filhos dos homens, que Deus os provaria, para que assim pudessem ver que são em si mesmos como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. Ele sucede a mesma coisa. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego ou espírito. Algumas Bíblias vão trazer a tradução fôlego, algumas Bíblias vão trazer a palavra espírito, porque ambas as palavras vêm do original hebraico da palavra ruach. Todos têm o mesmo fôlego. E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Todos vão para um lugar. Todos foram feitos do pó e todos voltarão ao pó. Quem sabe que o fôlego do homem vai para cima e que o fôlego dos animais vai para baixo da terra. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 18 ao 21. Então aqui vem dizendo o quê? Que a mesma coisa que acontece com o homem, acontece com os animais. Todos vieram do pó da terra, a única diferença é que o homem, Deus formou ali com as suas próprias mãos, do pó da terra, fez uma moldagem, e os animais ele apenas falou e subiu o pó da terra e eles foram criados. Então vem dizendo que ali todos vieram do pó da terra, todos têm a mesma conformação, todos também têm o mesmo fôlego de vida, ou espírito, ou seja, o mesmo espírito que o homem tem, os animais também têm, de acordo com essa passagem, tá? E quando morrem, todos vão para o mesmo lugar, ou seja, todos retornam para o pó da terra. Não é dito aqui que apenas o corpo volta para o pó da terra, mas é dito aqui que o ser, a pessoa ou o animal que morreu, seja ele um cavalo, uma vaca, um cachorro, um leão, um jacaré, uma galinha, uma águia, um peixe, um sapo, seja o que for, todos voltam para o mesmo local e aquele fôlego de vida, que é o que mantém o espírito, o fôlego de vida, que é o que mantém eles vivos, retorna para Deus. Agora, eu te pergunto, você acha que um animal, quando morre, ele reencarna? Ou ele vai para o céu, ou vai para o inferno? Não é isso que acontece. Ou seja, a Bíblia é bem clara, e essas passagens não diz que é o corpo que volta para o pó da terra, mas diz que é o ser, a pessoa em si. Ou seja, o ser humano não existe, de acordo com a Bíblia, vida fora do corpo. É a própria Bíblia que diz aqui que não existe vida fora do corpo, de acordo com a Bíblia. Ou seja, o ser humano é integral. O ser humano, então, e os animais também, é igual que a pó da terra, tá? Mas fôlego de vida ou espírito. O espírito nada mais é nada menos do que esse fôlego de vida que Deus soprou nas narinas de Adão, e os animais também têm o mesmo fôlego de vida e o mesmo espírito dos homens. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. É igual que a alma vivente ou ser vivente. Tanto é que, se nós lermos aqui Jó, capítulo 34, versículo 14 e 15, diz o seguinte: se ele pusesse o seu coração contra o homem e recolhesse para si o seu espírito e o seu fôlego, toda a carne juntamente expiraria. E o homem
não diz o corpo do homem. O homem voltaria para o pó. Ou seja, o homem, o ser em si, volta para o pó. Então, recapitulando aqui, o que nós vimos até agora. O homem igual a pó da terra, mas fôlego de vida, igual a ser ou alma vivente, tá? Quando o homem, tanto o homem quanto os animais, quando morrem, esse fôlego de vida ou espírito retorna para Deus, tá? Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, ali não se refere apenas aos salvos, mas se refere a todos os seres humanos. E vem a pergunta, será que o homem, quando morre, o homem e também os animais, porque a mesma coisa que acontece com os homens acontece com os animais, será que o homem tem consciência de alguma coisa? Será que o homem está no céu vendo o que está acontecendo, ou está no inferno olhando, sofrendo já está sofrendo, coisa parecida? Será que a pessoa está lá já está junto com Deus? Qual será que é o estado deles? Bom, então vamos lá. Confirmando o que Deus disse lá em Gênesis capítulo 3, que o homem voltaria para o pó da terra e que do pó fosse formado e ao pó ele retornaria, nós vemos aqui então Salmos capítulo 146, versículo 4. Sai-lhes o espírito ou o fôlego de vida, volta para a terra, não diz o corpo, mas diz que o ser humano volta para a terra. Sai-lhe o espírito, volta para a terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Ou seja, aí a pessoa pode falar, mas perecem apenas os pensamentos do corpo. Os pensamentos do espírito continuam. Não, a Bíblia diz aqui que naqueles dias perecem os seus pensamentos. Se a pessoa estivesse no céu, ou estivesse no inferno, ou estivesse reencarnado, ou coisa parecida, os pensamentos não cessariam. Os pensamentos não pereceriam. E confirmando isso, nós vamos aqui então para Eclesiastes capítulo 9, versículos 5 e 6, que diz o seguinte: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Também o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma para sempre em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Eclesiastes capítulo 5, versículo 6. E Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Porque para a sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Ou seja, a própria Bíblia diz aqui o quê? Que os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma. Ou seja, a pessoa pode falar, não, mas aqui está se referindo ao corpo. Não, aqui a Bíblia não está se referindo. Aqui a Bíblia não diz porque o corpo dos vivos sabem que vão morrer, mas os corpos dos mortos não sabem de coisa alguma. Não. Fala do ser, da pessoa, do ser em total. Não está dizendo do corpo, está dizendo que a pessoa, o ser. E, como já lemos a mesma coisa que acontece com os animais, acontece com o homem ao morrer. E vem dizendo aqui também, Salmos 115, 17. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Não está dizendo o corpo não louva ao Senhor, mas está dizendo que o morto, a pessoa em si, se eles não louvam ao Senhor, é porque não estão conscientes. Porque se uma pessoa salva morresse e se encontrasse com Jesus, a primeira coisa que ela ia fazer era o quê? Louvar ao Senhor. Isaías capítulo 38, versículo 18 e 19. Vamos ver então o que diz. Então, porque não te louvará a sepultura, nem a morte te glorificará, nem esperarão em tua verdade os que descem a cova. O vivente, esse te louvará como eu hoje o faço. O Pai aos filhos fará notória a tua verdade. Isaías capítulo 38, versículo 18 e 19. Bom, então para resumir, a verdade é o seguinte, de acordo com a Bíblia, quando nós morremos, nós retornamos para o pó da terra, em um estado de inconsciência. Não sabemos de nada. É como se fosse um sono profundo.
como se fosse um sono pesado, da qual a pessoa não vê, não sonha, não enxerga, ou seja, é como se a pessoa deixasse de existir. Bom, se essa é a esperança da Bíblia, se isso é o que acontece com o homem após a morte, isso é o que acontece com o homem após morrer, então aí vem a pergunta: para que então eu buscar ao Senhor Jesus? Para que eu me preocupar em adorar a Deus, em buscar a Deus, em estudar a Bíblia e assim por diante? Qual é a esperança bíblica para os mortos? A esperança bíblica para os mortos é a volta de Jesus. Até Jesus voltar, nós estaremos em um estado de inexistência, um estado de inconsciência. É como você não existisse. Mas quando Jesus voltar, as coisas vão mudar. E é isso que a Bíblia diz. Olha aqui o que diz a Bíblia aqui. João, capítulo 5, versículo 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. E os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. João capítulo 5, 28 e 29. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. João capítulo 6, versículo 39. Então vem dizendo o que aqui? E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Então, a esperança bíblica, a esperança da Bíblia para você, para o seu familiar que já morreu, é a volta de Jesus, e a esperança bíblica é a ressurreição. Não é nem reencarnação, nem morrer e ir direto para o céu, nem direto para o inferno, mas é a ressurreição. Tanto é que Jesus disse ali em João capítulo 14, eu vou ler aqui, João capítulo 14, versículo 1 ao 3. Vem dizendo aqui o seguinte, vamos então lá para João capítulo 14, versículo 1 ao 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, o próprio Jesus diz que, por enquanto, não tem ninguém lá no céu morando com ele, porque ele ainda não voltou. Ele está dizendo bem claro nessa passagem aqui, que ele estava indo para o Pai e iria preparar um lugar. E que somente na sua volta, quando ele voltar, é que ele ressuscitaria os seus e daria a eles a vida eterna. Então essa é a esperança bíblica. É a ressurreição. É trazer o ser humano à vida novamente. E assim como Jesus tinha um corpo quando ressuscitou, eu vou falar a respeito disso em um vídeo mais para frente, tá? Vou falar a respeito da ressurreição e como seremos quando ressuscitarmos em um vídeo mais para frente, mas eu vou dar um pequeno adiantamento aqui. Jesus, quando ressuscitou, tinha um corpo. Jesus podia ser tocado pelos discípulos. Jesus comia. Jesus falava. E a mesma coisa vai ser comigo e com você. Deus é o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Você que tem um familiar que já morreu. Eu também que tenho diversas pessoas, amigos, entes queridos que já morreram. Quando Jesus voltar, Deus trará a eles em pleno vigor a vida. As pessoas terão um corpo, as pessoas terão vida, vamos poder abraçar nossos familiares, vamos poder comer juntos. Eu vou provar isso num vídeo que vou fazer mais para frente. Acompanhem o meu canal e vejam esse vídeo quando eu fizer. Deus vai restabelecer o plano original dele, que é o Éden perdido. É aquele Éden que você está lendo lá em Gênesis, que você lê em Gênesis capítulo 1 e 2, vai ser restabelecido. Não há problema, teremos um corpo como o corpo de Adão, um corpo que não envelhece, um corpo que não adoece, um corpo que não morre mais.
Deus nos trará para a vida completa, em vida em abundância, porque Deus é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor Jesus vai voltar e vai nos chamar, e naquele dia teremos a vida eterna. Então, resumindo o estudo de hoje, o homem, quando morre, retorna para o pó da terra, assim como os animais. Não tem consciência, não tem vida, não tem ciência de nada. E vai estar nesse estado de inexistência até a volta do nosso Senhor Jesus. Imagina só, se você morresse e fosse direto para o céu hoje, e ficasse olhando aqui para baixo na terra, e vendo esse tanto de sofrimento, vendo um filho seu ali com câncer, e você lá sem poder fazer nada, vendo um filho seu ou uma filha talvez sendo assassinado, vendo um filho ou uma filha sua talvez passando fome, sofrendo miséria, e assim por diante, vendo essa maldade, vendo essas catástrofes que acontecem hoje no mundo, você seria feliz lá no céu, vendo tudo isso daí? Não, a resposta é não. Então, Deus, Ele vai nos colocar em sono profundo, e quando Ele voltar para nos ressuscitar, todo o mal já vai ter acabado. Seremos restabelecidos para vida, vida completa, vida em abundância, sem ver ninguém sofrendo, sem ver ninguém gritando, sem ver ninguém chorando. E também já imaginou se a pessoa morresse e fosse para o inferno, caso morresse perdida, hoje? Imagina uma mãe cristã e que sabe que o filho morreu perdido. Todas as noites essa mãe indo dormir e sabendo que seu filho está queimando no inferno, agonizando e de uma forma infinita, gritando, sendo torturado e assim por diante. Eu vou fazer também um vídeo falando a respeito do inferno. O que a Bíblia fala a respeito do inferno? Qual é a verdade a esse respeito? Então, o vídeo de hoje fica por aqui, tá? Vou trazer o próximo vídeo, vai falar a respeito da alma e do espírito. É a alma imortal? A alma morre? A alma é um vulto? Vamos fazer um estudo no próximo vídeo, falando a respeito da alma e falando mais a respeito do conceito bíblico de alma e não do conceito popular. Então, o vídeo de hoje acaba aqui, tá? Então, para resumir, quando morremos, estamos em estado de inexistência até a volta do nosso Senhor Jesus, o qual nos trará para a vida e vida em abundância, uma vida completa, na qual vamos comer, beber bebidas saudáveis, não bebida alcoólica, tá? Antes que alguém me interprete mal. Vamos ter reuniões familiares, vamos ter vida social e assim por diante. Paz do Senhor a todos.